A reforma tributária segue cheia de impasses no Congresso. E enquanto os detalhes não são resolvidos, o governo já fala em debater a reforma administrativa. Sobre essa agenda de reformas do governo, nós vamos conversar agora com o cientista político Antônio Flávio Testa. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Essa reforma, com quem a gente fala, isso não é de agora, há muitos anos, fala da importância da reforma administrativa. É isso que eu quero destacar nessa primeira pergunta com o senhor. Existe alguma chance dessa reforma administrativa, avançar e até conseguir emplacar aí, passar nesse atual governo? Boa noite. Boa noite, é um prazer voltar a falar com vocês, Jovem Pan. Em relação à reforma administrativa, você vê que já desde o governo passado eles vêm tentando discutir a reorganização do Estado brasileiro, e não avançou. E não será nesse governo que essas mudanças irão acontecer, até porque o projeto que lá está para ser tramitado tem muito a ver com o governo passado e teria que ser feita uma reorganização conforme o interesse do atual governo. Isso tem que passar pela Câmara dos Deputados, no primeiro momento. O próprio presidente Arthur Lira, ele é ambíguo nessas horas, ele diz que a qualquer momento pode colocar a reforma em discussão, mas depois que não vai ser colocado. Na prática, o que tem de discussão real sobre a reforma administrativa é que é uma barganha política. O governo vai ter que negociar passo a passo. Ele não vai conseguir fazer uma reforma na sua complexidade toda e de uma forma integral. Eles podem mudar uma coisa ou outra, isso é possível. Mas a mudança que o governo gostaria de fazer, nesse governo atual, eu acho muito difícil passar. Nós estamos também com o comentarista Carlo Cauti, que tem uma pergunta. Boa noite, professor. A questão da reforma tributária, ela, de fato, será possível uma aprovação mais clara no Congresso, ou seja, teremos mais detalhes antes de uma aprovação, ou será feito como na primeira leitura, sem sequer alíquota, né? Uma aprovação de caixa fechada, uma leitura da proposta poucas horas antes, chegou nos deputados poucas horas antes da aprovação. O senhor acha que o Senado vai reclamar mais transparência por parte do governo? Ou teremos mais uma vez uma aprovação, vamos dizer assim, blind, como se fala em inglês, né? De olhos fechados, e depois o governo decida qual alíquota aplicar? Realmente, na Câmara dos Deputados, foi uma coisa esdrúxula, né? Ninguém imaginaria que fosse aquela votação daquela forma, principalmente com o comando da Câmara, que é bastante crítico em determinadas questões. Já no Senado, a situação é bem diferente. Foi criada uma comissão, o presidente dessa comissão lá é o senador Eduardo Braga, que é muito experiente, é do MDB, né? Já foi ministro de Minas e Energia, já foi prefeito, governador, e conhece bem os trâmites da negociação com os municípios. E houve, na semana passada, uma reunião muito interessante no Senado com todos os governadores. Foram convocados os governadores em loco para irem discutir. Foi uma iniciativa, inclusive, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o senador Eduardo Braga, que esteve no comando dessa discussão. E todos os governadores foram unânimes em aceitar a necessidade de fazer uma reforma tributária. Mas veja bem, não é a reforma tributária que o governo está querendo fazer. Pouquíssimos governadores aceitariam esse projeto do Conselho Federativo, se criar uma instituição que vai deliberar sobre a arrecadação de determinados impostos e a repartição disso. Então, o governador de Goiás foi extremamente crítico em relação a isso, e muitos outros governadores, né? Já houve, inclusive, uma proposta de criar, então, um Conselho Federativo em cada estado, cada município, que vai só aumentar a burocracia. Na prática, isso não vai passar, né? Vai acontecer uma reforma tributária sim, mas não a que o governo quer. O Senado vai ter que fazer as adaptações conforme pressão dos governadores e dos prefeitos. Nós estamos vendo no Brasil hoje uma movimentação intensa de prefeitos do Rio Grande do Norte, no Ceará, praticamente fazendo greve. Alguns estão alegando que não tem recurso nenhum para poder cumprir com as suas obrigações, por conta tanto do arcabouço fiscal, de repasse de recursos, e agora com essa reforma tributária que não ficou clara ainda como é que será feita a repartição. Esse que é o grande problema do Brasil. Como é que você vai repartir a riqueza para corrigir as distorções regionais? Aquela questão histórica do ICMS, ele é recolhido na fonte ou no destino, tudo isso aí ainda não está claro.
mas há sim uma necessidade de juntar vários impostos, você simplificar bastante a arrecadação e melhorar de uma forma mais econômica a distribuição. Isso tem que ser feito agora no Senado. Então, não creio que vai ser tão rapidamente assim essa decisão, mas ela é necessária e tem que ser feita com transparência. E isso está acontecendo nesse momento. Agora, de todas essas principais reformas em discussão, na sua avaliação, qual é a mais importante para o Brasil? Na minha avaliação, é a reforma tributária. Essa é a principal reforma. Se falava há muito tempo que a mãe das reformas era a reforma política. Ela não acontece até porque no Brasil não se faz reforma política, se faz reformas eleitorais, como já estão discutindo agora na Câmara, uma reforma política, entre aspas, que é uma reforma eleitoral para as próximas eleições. Não se consegue avançar no Brasil, isso já vem desde da redemocratização, vamos dizer assim, passou pelos governos tucanos, os governos do PT, o governo Temer, o governo Bolsonaro, e não se fez a reforma necessária, porque o Congresso não entra em acordo. Na verdade, ela tem que ser feita, e tem que ser feita com participação da sociedade, e os parlamentares têm que estar com visão de futuro. Qual é o destino que o Brasil vai ter a partir da arrecadação e da redistribuição? Na verdade, você está favorecendo determinados sistemas, como o sistema financeiro, você está favorecendo determinadas corporações, mas não está trabalhando em prol, por exemplo, da área de serviços, que tem mais de 30% do PIB. Essa área está sendo muito prejudicada com essa discussão, com o aumento de impostos, então, os trabalhadores profissionais liberais e vários outros setores. Então, é muito difícil isso avançar sem haver, de fato, uma visão mais condescendente e mais democrática da comissão que está avaliando no Senado agora. Então, tomara que o Senado consiga chegar a um texto que seja aceito por toda a sociedade brasileira, a sociedade que eu digo, a sociedade produtiva e também dos pagadores de impostos, que é o cidadão brasileiro, e que seja um consenso, que vá lá na frente, ela sendo aplicada, ela venha beneficiar a sociedade como um todo, e não determinados segmentos. Carlos. Professor, mas o governo está tentando fazer uma série de reformas, mas ele tem apenas como base aliada cerca de 15% do Congresso, em termos de base sólida, né? Quanto vai custar, quanto será o desgaste político do governo para levar adiante essas reformas, outras medidas necessárias para, por exemplo, ter recursos para levar adiante programas sociais, ou outras medidas, outras promessas eleitorais? Porque se a gente colocar no papel tudo aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral, estamos falando de centenas de bilhões de reais. Quanto que o Congresso, que hoje em maioria é da oposição, vai pedir, vai requerir, vai demandar do governo, e quanto que o governo está disposto e tem disponibilidade para conceder para aprovar essas reformas? Quanto que será o custo político disso? Veja, o governo tem muitas dificuldades de cumprir as promessas de campanha. Foram feitas a toque de caixa, sem estudar profundamente a situação econômica do Brasil. Naquela época, o Brasil já vinha numa reorganização do sistema econômico de uma forma até positiva no governo passado, e de repente houve uma mudança radical. A gente viu que tinha um superávit de 54 bilhões e passou por um déficit de 42 bilhões, assim, em menos de 6 meses. Foi uma coisa impressionante a queda. A queda de arrecadação, a quebradeira de empresas, o aumento do desemprego, tudo isso aí tem um custo muito alto. E esse custo incide bastante também sobre o sistema político, porque vai para o parlamento. Quem vai ter que resolver essa questão, no final de contas, não é apenas o executivo. Quem vai ter que resolver isso são os deputados e os senadores. Como você bem disse, no Congresso ele tem uma base muito pequena. No Senado ele tem uma base um pouco mais estável, né? Mas ele também tem que negociar cada projeto. Na Câmara ele vai tentar fazer essa base crescer agora com a reforma ministerial. Só que tem muitos problemas. Você vai ter que entregar para o Centrão ministérios que têm recursos, e não ministérios que não têm recursos, né? Então, para o próprio PT, ele vai ter que entregar alguns ministérios que, na prática, tudo isso está ligado à eleição do ano que vem, a eleição para as prefeituras. E o governo faz esse malabarismo todo, tentando retirar recursos de uma área, recursos para outra, e fazer a reforma tributária. O efeito disso vai passar das eleições do ano que vem. Então, veja, o custo político é muito grande. O governo político, o governo Lula, para sobreviver politicamente, ele vai ter que fazer um acerto muito profundo com o Centrão, ele teve 14 partidos que deram apoio a ele, mas nem todos têm a força que o Centrão tem, que são os partidos mais fortes, que têm um número muito grande de parlamentares.
E mesmo dentro do Centrão, ele tem partidos que entram e saem. Você vê o União, que é um partido que talvez não tenha nem como se manter unido, né? O nome União, ele é o PFL com o PSL, né? O DEM, que mudaram de nome para falar. E tem também, hoje, o próprio PL já começa a participar, que é o partido com o ex-presidente da República está afiliado ainda. Então, tem havido essas negociações. Você viu que, recentemente, nos legislativos estaduais, o PT e o PL fizeram alianças para comandar as mesas diretoras de 13 estados, pensando já nas eleições do ano que vem. Então, todo esse jogo aí, o que está por trás, é a manutenção do poder, a conquista de mais poder, né? Nós teremos uma eleição muito tensa no ano que vem, porque a economia, se for continuar como está, vai ser muito difícil, a questão social vai se agravar profundamente, e você não tem ainda como alavancar essas negociações de uma forma que você aumente o salário mínimo, que foi um aumento no ano que vem ridículo, muito pequeno, mas o desemprego é enorme, você vê a população de rua também aumentando, a questão da saúde absurdamente cruel, educação também continua numa situação muito difícil, então o governo vai ter que negociar passo a passo. E hoje, quem comanda essa negociação toda ainda é o presidente da Câmara dos Deputados. O próprio PT sabe disso, tem que negociar com o Lira, porque ele, supostamente, ele consegue controlar uma bancada de mais de 175 deputados. E a gente tem que lembrar que ele teve uma votação para presidente da Câmara de 440 votos, em 513, foi uma coisa impressionante. Então, essa é uma liderança muito forte, parece-me que ele vai ganhar para o seu grupo a Caixa Econômica, vai ganhar também o Ministério do Desenvolvimento Social, mas eu duvido que o Lira vai aceitar o Ministério do Desenvolvimento Social desidratado orçamentariamente, porque estão dizendo que vão entregar para o deputado André Fufuca o Ministério do Desenvolvimento Social, mas o programa Bolsa Família, os programas de combate à fome, que é onde tem recursos, a gente se lembra que no governo passado foram distribuídos 42 bilhões de reais no auxílio moradia, naquele auxílio emergencial. Então, esses recursos, se é que eles ainda existem, o PT quer ficar na mão do atual ministro, que é o ex-governador e atual senador Wellington Dias. E vai ser criada uma pasta específica para cuidar desses dois programas. E você entrega para o Centrão o Ministério do Desenvolvimento Social desidratado. Já viu que não vai dar certo, essa negociação não vai prosperar. Bem, nós conversamos com o cientista político Antônio Flávio Testa. Muito obrigado pela presença na noite deste sábado. Boa noite, obrigado.